Olá, pessoal, tudo bom? A palestra que eu irei apresentar para vocês, ela tem como tema a importância da vacinação e como prevenir as doenças ISTs, a AIDS, HIV. E eu sou a professora Simone Oliveira Madeu. Atualmente eu sou professora de Biologia e Microbiologia no Centro Paulo Souza e doutora em Biologia Geral e Aplicada. Nós vamos falar um pouquinho sobre como é que é essa importância, por que é importante a gente se vacinar e como são os processos de vacinação. Quando a gente fala de vacinação, aquela injeção que dói na gente, que incomoda algumas pessoas, que algumas pessoas possuem e ficam com um pouco de dor no braço, a gente tem que entender que ela tem uma história por trás. Quem começou a história da vacinação foi o Edvard Jenner, onde em 1789 ele foi e introduziu a primeira vacina, que no caso aqui foi contra a varíola. Então ele pegou, para fazer uma vacina, a gente precisa ter o antígeno, que seria o vírus, que seria uma bactéria, ou esses antígenos podem ser pequenos pedaços do micro-organismo. Então, o que ele fez? Ele pegou o pus, porque a varíola naquela época, a gente tem que pensar em 1789, ele pegou o pus dos bovinos que morriam e eram cometidos pela varíola e ele pegou esse pus e introduziu em algumas pessoas. Algumas pessoas vieram a falecer, infelizmente, e algumas sobreviveram. Essas que sobreviveram, ele começou a pesquisar. E no fato dele começou a pesquisar, ele começou a desenvolver a vacina da varíola. Então percebeu-se que para fazer uma vacina, eu preciso de um antígeno, o pedaço do micro-organismo. Quando a gente fala no Brasil, entre 1900 e 1901, foram fundados dois importantes centros, né? A Fiocruz, que é localizada no Rio de Janeiro, que ela tinha o nome como Instituto Soroterápico do Rio de Janeiro, e também em São Paulo foi feito o Instituto Suronterápico, que seria vir a chamado de Instituto Butantan. Por que nessa época foi importante? Em 1900, no Brasil, muitas pessoas eram cometidas por várias doenças. Morriam de cólera, morriam de varíola, morriam de tuberculose. Então, os médicos e os cientistas da época que trabalhavam nesses dois institutos, o intuito deles era justamente isso: era pesquisar essas doenças e fazer uma possível cura. Se baseando no quê? Para fazer uma vacina, eu preciso ter o micro-organismo, o agente em si, o agente patológico, para fazer essa vacinação. A gente se pergunta o que são as vacinas, né? Uma vacina em si, ela é qualquer substância composta por um agente etiológico, ou seja, o vírus, a bactéria, que pode estar no formato ser vivo, você vai adquirir e tomar via injeção um micro-organismo vivo, ou a gente fala que você pode tomar o atenuado, que é o morto, que é um pequeno fragmento dele. Ou esse morto ele pode estar inteiro, ou um pequeno fragmento da parede celular, se for uma bactéria, ou se for um capsídeo do vírus, mas que meu corpo tem que receber esse agente patológico para fazer o anticorpo em si. E as vacinas atualmente, elas podem ser feitas de vários jeitos diferentes, mas principalmente elas sempre são produzidas em laboratórios. E sempre a finalidade desses laboratórios é estimular na vacinação que o meu sistema imunológico consiga produzir os anticorpos sem ter contato com o micro-organismo anterior. Ou seja, nesse caso aqui, se eu nunca tive contato, por exemplo, com o vírus da catapora, e ao momento que eu tomo a vacina da catapora, eu estou recebendo esse micro-organismo, quando o meu corpo se encontrar com o vírus de verdade, e ele vai infectar o meu corpo já reconhece isso. E ele vai atacar e matar o micro-organismo. Então, por isso que a gente tem que tomar vacina, por isso que elas são tão importantes para a gente. É justamente proteger o nosso corpo contra as doenças que estão aí e estão aí a todo momento ao nosso redor. E o momento que eu falei para vocês que como é que existem vários tipos de vacina, elas podem ser feitas de 4 jeitos diferentes. Ou eu posso fazer uma vacina com o micro-organismo atenuado, ou seja, ele está vivo. E nesse caso, por exemplo, a gente tem a vacina da cachumba, que é introduzido no meu corpo o vírus que causa a cachumba. Então ele está vivo dentro do meu organismo. E ele vai causar sempre a formação do anticorpo. A gente pode ter vacina do micro-organismo inativado. É o micro-organismo inteiro
e ele está morto, por exemplo, o vírus da gripe, que a gente toma essa vacina todos os anos, porque os vírus fazem mutação muito rápido. Nós também temos as vacinas compostas por partes específicas de micro-organismos, ou seja, nesse caso aqui do HPV, se toma uma partícula viral, não é o vírus inteiro, é um pedacinho do vírus que vai ser introduzido no meu corpo para fazer a vacina. Nesse caso aqui, essa vacina da HPV, ela utiliza partes de proteínas, açúcares ou a cápsula do vírus. Então, são partes virais que a gente chama. E também tem o quarto tipo de vacina, que ela é composta por ácido ribonucleico mensageiro, que é o mRNA. Esse mRNA carrega um pedaço do material genético do vírus. E esse material genético tem informação para fazer um novo vírus numa célula hospedeira, porque os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Quando fala isso, significa que o vírus ele só vive dentro de uma célula. Se você tirar ele fora de uma célula, ele não consegue sobreviver muito tempo no corpo, fora de um corpo. Então ele tem que estar sempre dentro de um ser vivo. Então, essa vacina, quando é feita, ela é mais rápida, mais barata, e eu consigo fazer uma proporção de que a população fique imune muito mais rápido. No caso aqui, a gente, por exemplo, essa tecnologia foi utilizada para a vacina da Covid. Então, por isso que foi uma vacina que saiu muito rápido no mercado. Quando você fala de vírus atenuado, você tem que esperar que seu corpo ele fique contaminado, que produza um anticorpo devagar. Essas vacinas, as outras que eu citei, elas demoram para ser feitas, mas quando você pega uma vacina feita de mRNA, ela é uma vacina mais rápida. Todas as vacinas são eficazes, mas a gente tem métodos e meios mais rápidos de fazê-la dependendo da ocasião. Se uma grande massa da população está infectada, eu preciso fazer uma vacina muito mais rápido. Se a massa está pequena da população, eu vou fazer uma vacina mais devagar, mas o importante é sempre ter a vacinação. Agora, tomar as vacinas sempre é a melhor maneira de se proteger contra as doenças que estão ao nosso redor. Lembrando que algumas doenças que a gente tem no mundo, se você não for vacinado, você pode ser levado a óbito. Então, a gente tem o Dia Nacional da Vacinação, que é comemorado no dia 17 de outubro. Então, sempre se faz uma campanha do Ministério da Saúde para incentivar a população a tomar as suas vacinas. Pergunta que não quer calar: a sua caderneta de vacina está completa? Porque assim, como é que funciona? Entre os 11 a 14 anos, que é a faixa de algumas pessoas aqui da palestra, vocês têm que estar atualizando a meningocócica C, que causa meningite. Entre os 12 aos 18 anos, que é a grande faixa de vocês que estão assistindo essa palestra, vocês têm que tomar várias vacinas. A dupla adulto, a hepatite A e hepatite B. Hepatite A é uma doença sexualmente transmissível, que transmite através de relações. Calma que a gente chega nela. Sarampo, cachumba e rubéola, que é uma tríplice viral, chamada de SCR. A febre amarela também, a influenza, que é o vírus da gripe, que tem que ser atualizada todos os anos, e também temos a vacinação da Covid. Inclusive, o que vocês podem estar fazendo na faixa etária de vocês, que grande parte dos professores de vocês não tem acesso a essa vacina, é do HPV, que é um dos vírus que causa câncer de colo do útero nas mulheres, que é a incidência no Brasil. Ele está em terceira posição, e mortalidade, ele varia dependendo do ano, segundo e terceiro. Então, assim, essa incidência e mortalidade a incidência é quantos casos eu tenho por ano e dentro desses casos quantas pessoas vão morrer. Então, a geração de vocês tomando essa vacina, ela já tem um índice menor de ter esse tipo de câncer. Sim, o HPV não é só na mulher causando câncer de colo do útero. Nos meninos, ela causa câncer de pênis também. Que essa vacina tem que ser feita entre os 9 a 13 anos, para o caso das meninas, e dos meninos entre 11 a 14 anos, porque pega justamente antes da atividade sexual, o início da vida sexual. Então, você já vai estar imune contra esse vírus antes de começar a ter as relações, porque depois que você teve a relação, você foi exposto, você tem que pensar que o seu corpo tem que fazer um anticorpo contra ele. E às vezes, muitas vezes, das pessoas, isso não acaba acontecendo.
Estava falando da HPV, que é considerada uma IST, antigamente era doença sexualmente transmissível, hoje em dia são infecções, por isso que trocou a letra D pela letra I. Então, as ISTs, elas vão aparecer no meu corpo de uma forma específica. Como assim? É uma ferida normal. Uma ferida que não estava ali, ela apareceu. Também pode se manifestar, dependendo da doença, como um corrimento ou uma verruga anogenital. Quando eu falo anogenital, está na região entre o ânus até os órgãos genitais, toda aquela região aqui embaixo do nosso corpo. Pode se apresentar também como uma dor pélvica, uma dor na barriga, só que dor de barriga pode ser tantos tipos de doença, pode ser uma infecção urinária, pode ser um desconforto abdominal e pode ser uma EST. Também tem ardência urinar, que pode ser uma infecção urinária causada por bactérias do nosso corpo que entram no nosso corpo e nos infectam, mas também pode ser uma infecção transmitida por sexualmente transmissível, micro-organismos nesse caso, e também por lesões e aumento de ínguas. As ínguas do nosso corpo são parte do nosso sistema imunológico. Elas estão localizadas dentro de órgãos, perto de órgãos específicos, onde no qual ela já vai socorrer. A língua, ela tem um anticorpo produzido, já está pronto. Então, ela fica do lado de um órgão que sempre é atacado. Então, é mais fácil eu ter essa defesa do meu corpo. Então, quando a gente, por exemplo, está com uma dor de garganta, todo mundo sente que a amígdala aqui está inchada, o pescoço está dolorido, porque ela ali, a sua amígdala, está protegendo tanto o sistema digestório quanto o sistema respiratório. E nesse caso, ela fica ali bem estratégico. Então, a gente tem íngua debaixo do braço, a gente tem íngua na virilha, a gente tem íngua no intestino. São órgãos que sempre estão acometidos por infecções. Então, se tiver um agente invasor no seu corpo, esse órgão ele vai aumentar de tamanho, que a gente chama de processo inflamatório. E nesse caso, o processo inflamatório é para sistema de defesa. É super importante isso, mas pode se manifestar desse jeito. E outra coisa, não necessariamente elas vão aparecer na vagina, elas vão aparecer no pênis, elas vão aparecer em outro lugar no seu corpo. Existem ISTs que não pegam esses órgãos, elas vão pegar outros tipos de órgão, como pele, o olho, na língua e outros órgãos também. Então, a principal característica de uma ST no corpo das pessoas é a presença de um corrimento, uma ferida e verrugas anogenitais. E aí, as ISTs, elas são muito frequentes, infelizmente possuem um diagnóstico muito difícil, como eu já falei. Uma dor na barriga pode ser diversos tipos de doença, então o diagnóstico médico tem que ser muito bem feito. Então, você conhece o seu corpo e você tem que falar para o médico tudo o que está acontecendo de errado no seu corpo. Então, essa anamnese que o médico faz é super importante. Então, vocês não têm que ter vergonha de falar o que está acontecendo com o corpo de vocês para o médico. Vocês têm que comentar o que está acontecendo para ele fazer um diagnóstico mais preciso. Algumas ISTs causam sequelas e risco de morte. E, infelizmente, nós temos o preconceito, o estigma e falta de percepção do risco. Então, esse preconceito é, eu não vou no médico porque eu tô com vergonha. Não, gente, não é para ter vergonha. O médico já viu vários corpos na vida dele, você é mais um corpo na vida dele. E você não pode ter essa vergonha. Temos o preconceito também, falta de informação. E uma verruguinha apareceu aqui, tudo não tem problema, ela vai sumir. Não, ela não vai sumir. Ela pode ser uma doença sexualmente transmissível e vai passar para outras pessoas se você não tomar cuidado. Então tem que procurar ajuda médica sim. E como eu estava falando, qual que é o problema? As ISTs, grande parte sintomática, ou seja, eu estou percebendo o sintoma, ela aparece nos meninos. É uma ponta de iceberg. Por que no menino? Porque, desculpa, em questão de anatomia, o órgão dos meninos é do lado de fora do corpo, então dá para ver. Em compensação, os nossos órgãos nas mulheres é interno, então se a gente não for no médico ser examinada, não dá para ver nada, tirando quando tem o corrimento. E por que é o problema? É que muitas doenças nas mulheres são assintomáticas. Grande parte das mulheres apresenta esses sintomas e não sentem que estão doentes. E a minoria dos homens apresenta os sintomas assintomáticos. Então, esse é o grande problema da detecção e diagnóstico precoce de muitas doenças, no caso das ISTs. E aí a gente entra nos motivos por que essas doenças, essas infecções,
está em alta na população? Primeiramente, é o não uso do preservativo. Então, aqui dados de pesquisa mostram que 94% da população brasileira sabem que a camisinha é o melhor jeito de prevenção dessas doenças. Só que dentro desses 94%, 45% do que são ativamente, a população ativamente ativa mesmo, 45% só usam nas suas relações sexuais. Então a gente tem problema aí que quase 50% da população acaba não utilizando um dos métodos mais eficazes que nós temos, e sabem que existem e não se protegem e acaba se infectando. Esses gráficos aqui estão mostrando justamente sobre isso, que indivíduos de 15 a 64 anos falam que sempre sabem que o preservativo é a melhor maneira de evitar um HIV. Mas, perguntando para essa mesma população quantos usaram preservativo nos últimos 12 meses, se a gente for ver o gráfico, é quase mais de 50% da população que não usou. Então, esse é o grande problema. Saber a informação e não usar no momento certo. Então, tem que usar preservativo tanto masculino quanto preservativo feminino. Estou trazendo uma informação super importante sobre os sintomas da sua contaminação. Então, a gonorreia é uma das que mais acomete a população brasileira. Segundo, a clamídia, depois a sífilis, o HIV e a herpes genital. Então, como é que funcionam essas doenças no corpo nosso? Quando fala de corrimento vaginal, quais são as doenças que podem ter esse sintoma? Bom, tricomoníase, que dá uma coceira insuportável. Então, acho que isso aí é um corrimento esbranquiçado, que dê uma coceira que as pessoas não conseguem se controlar. Clássico, a sintomologia e o diagnóstico. Agora, candidíase, vaginose bacteriana, elas têm um corrimento meio esbranquiçado. Aí o médico precisa analisar e mandar para o laboratório. Não tem coceira. A gonorreia é uma secreção meio amarelada, dá para saber também, mas precisa de análise de laboratório. E infecções por clamídia também são corrimentos. Aí o corrimento uretral. Gonorreia, infecção por clamídia. Então, o médico ele precisa coletar essa secreção e mandar para o laboratório. É uma coisa que eu fazia quando eu trabalhava em laboratório de análises clínicas. Dor pélvica, pode ser gonorreia, pode ser clamídia, pode ser infecção por bactérias anaeróbicas. Pode ser uma bactéria que saiu do sistema digestório, entrou no seu sistema urinário e ela causou infecção, que a grande parte das pessoas possuem esse tipo de infecção urinária. Mas pode ser uma gonorreia. Então, por isso que precisa fazer exame de urina. Temos verrugas, que é o caso do HPV, e gerais. Hepatite B, hepatite C, que cometem fígado e deixa a pessoa com a pele amarelada. Temos o HIV também. Então, é importante você sempre falar para o médico qual é o tipo de sintoma que você está tendo nos últimos dias. Olha que interessante esse slide. Ele me traz a informação de comportamento sexual dos jovens, que é grande parte aqui dos alunos da ETEC. 43%, quase 44%, nunca se protegeu nas relações sexuais. Isso é um problema. Acometido 19%, quase 20%, que fez sexo com mais de uma pessoa no último ano. Outro dado, quase 75% nunca fez teste de HIV na vida. Então, teve relação sexual com uma pessoa que pegou na balada, vamos supor, por exemplo, foi no embalo, não usou preservativo, aí depois passou-se um tempo, não fez algum exame para ver se a pessoa passou alguma coisa para você. E aí vamos lá, 21% acha que existe cura para HIV e na verdade não existe. Existe tratamento para você ter uma carga viral menor, mas não existe a cura. Então esse é o grande problema da falta de informação. E aí nós temos uma outra coisa, isso aqui é perfil jovem. O outro gráfico ali de barras é perfil idoso. O idoso também está tendo relação sexual porque nós temos um remédio chamado Viagra, que ele também está tendo esse acometimento na população idosa, que vive em casal há muito tempo, o casal não usa mais preservativos, e aí as pessoas saem com outras pessoas e acabam pegando doença e acabam cometendo para outra pessoa, o seu companheiro. Então, nós temos esse perfil da população jovem para a população idosa que está tendo alto índice de contaminação.
nós temos aqui a prevenção das ISTs versus gravidez. Então, a pílula previne a gravidez, que muitas pessoas acham que é ST. A tabelinha é prevenção de gravidez, não IST. O que previne as ISTs e a gravidez? O uso de preservativo masculino, feminino, o diafragma, que é essa bola aqui no meio rosa. Ali embaixo que está na mão é um DIU, que ele previne a gravidez, não ST. Então, o que acontece? Idade, estado civil, classe social, identidade de gênero, orientação sexual, credo ou religião, a pessoa não está imune a se contaminar com IST. As pessoas não têm descritas no rosto delas que doenças que ela podem estar trazendo. Não está escrito uma placa, olha, eu tenho HIV. Não, você tem que usar preservativo com uma pessoa que você não conhece. Você quer parar de usar preservativo? Ambas as partes vão ter que fazer exames de STs para ver se não carregam a doença. Se um deles carregar, faz o tratamento. Tirando HIV que não tem cura, as outras causadas por bactérias e alguns vírus têm cura sim. Então é fazer o exame com o casal que decidiu se abdicar de usar preservativo. Quem não quer, gente, infelizmente, o Brasil não tem esse costume. É que senão você vai falar que a outra pessoa está está com outras pessoas além de você. O certo é o casal frequentemente fazer um exame periódico, sim, de exame, não acusando um ou outro, mas seria o mais correto. Para começar a sessão, fotos maravilhosas que vocês têm que ver. E, na minha opinião, é melhor ver em foto do que ver pessoalmente, mas vai que um dia aconteça e queremos que não. Primeira doença para vocês é chamada de cancro mole. Ela é causada por uma bactéria. Sim, ela tem cura. A bactéria chama Haemophilus ducreyi. Pega através de relação sexual. Qual que é o sintoma dela? Feridas múltiplas no corpo, que podem ser urogenital, pode ser na boca. É uma ferida que dói e aparece em nódulos, caroços ou ínguas na virilha. Qual que é o diagnóstico e tratamento dessa doença? Primeira coisa, sinal de uma ferida não é normal, então ajuda médica. Depois, procurar um serviço de saúde, ajuda médica. Então, a pessoa vai fazer um tratamento, vai tomar antibióticos e vai abdicar das relações sexuais enquanto faz seu tratamento. Parou, não tem mais nada, está liberado para ter suas atividades sexuais novamente. E tem cura. É o famoso condiloma acuminado, chamado papilonamavírus humano, HPV. Então, é um vírus, ela causa feridas, essas verrugas, que ela tem contato direto com a pele da mucosa infectada. Pode ser contaminação oral genital, genital genital ou manual genital. Sim, manual genital, gente. Vocês já entenderam o que eu quis dizer. Genital genital vocês entenderam também e oral genital vocês entenderam também. Não preciso falar como é feito. Qual que são os sinais e sintomas dela? A primeira coisa são verrugas. Essas verrugas elas podem estar na região urogenital, que popularmente é conhecido como figueira, crista de galo, cavalo de crista. Não são causadas pelos HPV do tipo não cancerígeno, mas o diagnóstico dela é exames clínicos e laboratoriais, e dependendo do tipo da lesão, é tirado cirurgicamente. Outra coisa, pode ser um produto químico também para matar o vírus, e uma prevenção é o exame preventivo de câncer de colo do útero. Então, quando eu falei que ela é o HPV não cancerígeno, o HPV ele tem vários tipos de vírus. Existem alguns que acometem o câncer de colo do útero e outros vírus que não. Então, nesse caso aqui, a vacina do HPV ela é dada com os vírus com maior frequência na população brasileira. Então, ela já é uma vacina específica. E também, o uso de preservativo feminino é mais eficaz, porque ele protege mais o órgão feminino, tanto do lado interno quanto do lado externo, para a prevenção do HPV. E também a parceria sexual. Se eu vou ter vários tipos de parceiro, preservativo. Vou ter o mesmo tipo de parceiro, mesmo que eu confie na pessoa, seria bom fazer um exame periódico no casal. A vacinação, como eu havia falado para vocês, as meninas entre 9 e 14 anos e os meninos de 11 a 14. Pode tomar vacina também as pessoas que têm HIV e possuem HIV entre os 9 e 26 anos e pessoas transplantadas entre os 9 e 26 anos, para evitar que
esse vírus acomete as pessoas nessas condições. Outra doença linda aqui para vocês, gonorreia, infecção por clamídia. Essa foto de cima é um pênis e a foto de baixo é um exame de Papa Nicolau na mulher, onde lá no fundo essa coisa rosa com uma secreção é o colo do útero, sim. Então, a gonorreia é causada por uma bactéria chamada Neisseria gonorrhoeae e clamídia trachomatis. Contato através de relação sexual e através do parto, sim, na hora que tem parto natural, a mulher acaba contaminando a criança e quando você tem uma gonorreia no bebezinho, ele pode causar cegueira. Então, é uma doença que tem que ser controlada durante toda a gestação, caso a mulher seja contaminada. Então, os sintomas dela é corrimento amarelado. Nas mulheres e nos homens tem esse corrimento, só que a mulher apresenta um pouquinho de coisas a mais, né? Então, quando não tratada, ela se torna sintomática, que é uma doença chamada inflamatória DIP, né? Que no caso aqui causa infertilidade nas mulheres e sangramento durante as relações sexuais, que pode ser outros tipos de doenças também. No caso que essa mulher está grávida, pode dar um problema nas trompas da menstruação fora de época, então ela causa outros problemas nas mulheres. Então, tipo, eu fui lá, vi que tem uma secreção amarelada, tá tudo bem no meu corpo, isso é super normal. Não, não é normal. Muitas pessoas acham que é, mas não são. Depois, ela é muito comum essa bactéria ser assintomática na grande parte das pessoas e, como eu falei, na criança ela dá essa conjuntivite neonatal, que leva a criança à cegueira. Então, a mãe tem que fazer o tratamento, que gonorreia é uma das doenças que é colocada no exame pré-natal. Então, o diagnóstico e o tratamento dessa doença é fazer uso de antibióticos, procurar um médico, fazer o acompanhamento e também tratar o parceiro, ou os parceiros da pessoa, ou as pessoas que a pessoa teve contato sexual, seria mais fácil. Se todo mundo fizesse isso, seria menor a incidência das doenças. Mesmo que a pessoa não assim, eu não estou com corrimento, então eu não preciso tomar antibiótico. Sim, você vai tomar porque grande parte das pessoas aqui ela tem essa doença de forma assintomática. Famosas hepatites virais. Os vírus da hepatite B, HPV, hepatite C, HCV e hepatite D, HDV. Então, esses vírus são acometidos através de relações sexuais, se pega assim, pode ser via transplacentária, ou seja, via cordão umbilical ou vertical. Objetos perifurocutâneos, agulhas, seringas de tatuagem, seringas de tirar sangue das pessoas, por exemplo, bisturi, tatuagem, colocação de piercings, procedimentos odontológicos ou cirúrgicos, ou seja, tudo que tem contato com o sangue. Então, tudo que tem contato com sangue e material de hospital é jogado fora. Bisturis são esterilizados. Então, você tem todo esse procedimento por trás. O profissional sempre está com luva. Então, hepatite B, antigamente, as manicures pegavam muito das suas clientes porque elas manipulavam sem luva. Hoje em dia, por lei da vigilância sanitária, elas têm que usar uma luva porque ela nunca sabe a cliente que está chegando ali. Profissional de saúde, todo mundo já usa as luvas há muito, muito tempo. Qual que é o sintoma da hepatite B? Ela é silenciosa, ou seja, ela não dá sintoma. Bom, depois de alguns anos a pessoa pode apresentar um cansaço, tontura, enjoo e vômito. Aí eu faço uma reflexão para vocês. Quantas doenças se encaixam nesses 4 sintomas? Depois, febre e dor abdominal. Mas um leque de doenças, um rol de doenças se encaixa nisso. Só que quando a pessoa apresenta uma pele amarelada e olho amarelado, são algumas doenças que acometeram o fígado. Porque o fígado libera a bilirrubina vai para o tecido epitelial, deixa a pele da pessoa amarelada, e não são muitas doenças que acometem fígado. Então aí o médico tem um diagnóstico melhor. E menos de 1/3 das pessoas apresentam esses sintomas de pele amarelada. Então aí temos um problema. Diagnóstico para o médico. A hepatite C é assintomática, ela pega por secreções. Hepatite D ela é crônica, ou seja, é uma doença que vai ficar muito tempo na pessoa e vai dar uma cirrose, ou seja, o fígado está morrendo. E a pessoa sem fígado, ela não vive muito tempo, porque o fígado é um órgão químico, ele faz várias coisas na digestão. Se fosse um órgão mecânico, como o coração, dá para substituir o rim, dá para substituir por uma máquina, mas órgãos químicos como o fígado, ou você faz um transplante, ou você vai acabar tendo um óbito, né?
E nesse caso aqui, ele é um dos vírus que causa o carcinoma hepático, hepatocelular e, infelizmente, a morte. Qual é o diagnóstico? Você vai procurar os anticorpos dessas doenças na corrente sanguínea. Ou seja, quando eu tomei a vacina dessas doenças, o vírus da hepatite B, a vacina, está no posto de saúde, são 3 doses, só tomar. As outros vírus, as outras vacinas de hepatite C e hepatite B, infelizmente, elas são compradas. Então, na hepatite B, que é a grande parte da população que acomete mesmo, dá para tomar vacina em prevenção. Então, não tomei a vacina, eu quero saber se eu tô com hepatite, o médico vai procurar um anticorpo da vacina. Se você tem esse anticorpo no seu organismo, ou o vírus em si, você teve contato com a doença. Então, o tratamento é sempre com antiviral específico. O vírus é herpes genital. A gente tem o herpes simplex tipo 1, que é o nome científico dele mesmo, né? O vírus 1 fica na região da face e o 2 fica na região urogenital. Então, é sempre através do líquido contendo o vírus. Então, quem teve herpes no rosto, sabe que quando você estoura a bolinha, aquele líquido que sai ali, sai um monte de vírus. Se você espalha isso na sua superfície do rosto, por exemplo, os adolescentes, o vírus da herpes, ela vai espalhando no corpo. Então, por isso que fica uma bolinha, depois começa a aparecer mais bolinhas ao redor, aí a pessoa tem que parar, senão ela vai contaminar o rosto inteiro. No caso dos órgãos genitais, imagine que você tem um atrito natural do corpo. Então, se você está cometido com esse vírus, uma bolinha dessa estoura no seu corpo, ela vai espalhar para todas as células ao redor. E uma vez uma célula epitelial contaminada pelo vírus, ela fica eterna contaminada. Esse vírus aqui, é um vírus esperto. Na hora que o seu sistema imunológico abaixa, ele aparece. Ele é um vírus oportunista, igual ao vírus da gripe. Você só apresenta gripe quando você está com o sistema imunológico muito baixo. Quando você estiver com ele ok, isso aqui não aparece. A cândida é uma terceira doença oportunista que a gente tem. Então, o sistema imunológico baixo, você pode ter simultaneamente herpes, candidíase e gripe ao mesmo tempo. São vírus diferentes e um fungo, né, no caso da candidíase, que são oportunistas e esperam o seu sistema imunológico baixar. Então, aqui você tem que ter o sistema imunológico sempre em dia. Então, além de evitar que essas bolhas estourem, você espalha, no caso de sintomas, pode acontecer perda de apetite, febre, mal-estar, dor muscular na região urogenital. Aí são leques de doenças que pode acometer. Febre e mal-estar, grande parte das doenças causam isso. Na gravidez pode causar aborto simultâneo, a mulher tem um aborto. Aborto pode ser um leque de coisas, inclusive herpes genital. Pode passar via o neném pelo cordão umbilical, que a gente chama de transmissão vertical, grave e letal para a criança. Os sintomas são manchas vermelhas pequenas e, né, como essa foto aqui, dor a urinar e corrimento vaginal no caso das mulheres. O diagnóstico é feito por um exame de PCR e sangue para procurar o vírus no seu corpo, apesar que a imagem aqui pode ser uma alergia normal de uma pessoa que tem muita alergia, mas por isso que o médico pede o PCR. O PCR é um exame que vai procurar o material genético do vírus. Se ele estiver presente, a pessoa está com a doença, então não é uma alergia. Injeção de comprimidos antivirais para ele não acabar se proliferando. Incubação desse vírus, ou seja, o que é incubação? Eu estou com um vírus, daqui 10 dias ele vai aparecer no meu corpo, mas nesse tempo eu posso estar contaminando outras pessoas. Então, a pessoa vai transmitir isso mesmo não tendo sintomas. Esse é o problema dessa IST específica, é a transmissão sem ter a sintomologia dela. Aqui eu falei incubação que é de 10 a 15 dias, ou seja, durante 2 semanas eu estou com várias pessoas, tendo relação sexual com várias pessoas e contaminando várias pessoas sem eu ter esses sintomas. Vamos falar da sífilis. A sífilis é uma bactéria chamada Treponema pallidum, exclusivamente nos humanos, só a espécie humana apresenta essa bactéria, não existe em qualquer outro ser vivo do reino animal. A sua contaminação através de relação sexual sem uso de preservativo também pode acometer a criança através do parto e na gestação. O diagnóstico dela é um exame rápido chamado de TR, que está disponível no SUS, então quando tem aquelas campanhas no metrô ou no posto de saúde, você pode fazer um exame rápido para ver se você tem um anticorpo, ele demora mais ou menos 30 minutos para fazer o exame, para detectar o anticorpo. Depois que você apresentou isso,
você vai começar a pesquisar, que é o TR positivo. Apresentou no teste rápido positivo, você vai procurar qual estágio da sífilis você está. Então, você vai se encaminhando ao médico, ele vai pedir alguns exames laboratoriais para confirmar se você está com ela mesmo. Na gestante, passa através cordão umbilical e tratamento já imediato e uso de antibióticos durante o pré-natal. Então, os sintomas dela, a congênita que passa de mãe para filho, causa aborto espontâneo, um parto prematuro, então se a criança não terminou todo o seu desenvolvimento, má formação do feto, surdez, cegueira, deficiência mental ou morte na criança. Então é uma doença muito grave. E ela é um dos exames de anticorpos quando a mulher fica grávida para ver se ela não carrega a bactéria da sífilis. Como eu estava falando, a sífilis ela tem vários sintomas. Então, o sintoma dela, que é a sífilis primária, é você acabou de ter contato com a bactéria. Vai aparecer uma ferida única. Ao contrário do cancro mole, o cancro mole que aparece várias verrugas molinhas, na sífilis aparece uma única e ela é meio endurecida. Então, é uma ferida só. E isso aí pode acontecer de 10 a 90 dias depois do contato inicial da doença. Então, você está passando para várias pessoas sem uso de preservativo. Depois de 90 dias, depois de 3 meses, aparece um cancro mole. Nesse intervalo de 3 meses, quantas pessoas já tiveram relação sexual e foi acometido? Essa região, ela é rica nas bactérias, né? Então isso que causa a transmissão. Ela não arde, ela não dói, ela não tem pus. Pode aparecer ou não a íngua, que é a defesa do seu sistema imunológico. Então as pessoas acham que essa ferida é normal. Depois o problema é que a sífilis primária, ela some, essa ferida some. E entra na fase secundária, que depois de 6 semanas ou 6 meses da contaminação inicial, começa a aparecer algumas manchas na palma da mão e na palma dos pés. Essas lesões são ricas também em bactérias. Não arde, não coça, não dói. A pessoa pode ser acometida por febre, mal-estar, dor de cabeça, que pode ser um leque de doenças, mas a palma da mão e a pé da pessoa fica com essas feridas, que não é uma coisa normal. Então o médico já tem que desconfiar que seja sífilis, não uma alergia. E depois some. Aí entra na fase latente, que entra na fase assintomática. Você desapareceu o cancro duro, desapareceu essas feridas na palma da mão e na palma dos pés. Depois de anos, depois de 2 anos, a partir de 2 anos, essa infecção primária vai cometer outros órgãos, né? Então ela começa a pegar órgãos como o cérebro, causando demência, causando morte, principalmente nesse caso. Então, muitas pessoas na Idade Média, quando os professores de história falam que os reis eram loucos e tudo mais, algumas pessoas eram cometidas por sífilis mesmo. Não tinha tratamento, não tinha antibiótico como hoje em dia tem. Então, você tem essa parte na história assim. Aqui o HIV, né? Que é o agente causador, é o Human Imunodeficiente Vírus, que é o vírus da imunodeficiência humana. Ela tem uma contaminação, que é o linfócito TCD4, que quando a gente estuda sistema imunológico na faculdade de biologia, o TCD4 é a célula do anticorpo que comanda todos os anticorpos. Ela comanda todo o sistema imunológico. O vírus, na história da evolução humana, junto com a gente, eles aprenderam a contaminar ele. Então, o seu sistema imunológico não sabe mais o que fazer. Então, ele não sabendo mais o que fazer, vírus secundários acabam te deixando doente e te levando a óbito, porque o HIV não faz isso. Ele só abre janelas para outros vírus fazerem isso. Então, a contaminação é através de sexo anal, oral, vaginal, sem uso de preservativo, uso de seringa com mais de uma pessoa, transmissão de sangue contaminado no banco de sangue, que isso aí não, né? Antigamente era mais comum, hoje em dia não é. A mãe passa para o filho, e instrumentos que furam cortam não esterilizados, ou seja, vamos pensar numa pessoa drogada que está usando heroína e tá lá, tá meio com sintomas da droga, ela tá com HIV, um amigo dela pega a seringa, se infecta, passa para outra pessoa, então é só pensar nesses casos que usam drogas injetáveis. Por exemplo, piercing. O cara não esterilizou a agulha, passou para você. O dentista não esterilizou o equipamento, passou para você. Então, o profissional da saúde que se espetou.
Então, imagine que você ter contaminação com sangue de uma pessoa com HIV, você é acometido da doença. Acometido pode ter, porque se for um profissional da saúde, ele tem que acionar o CAT, que é a Central de Acidente de Trabalho. Então, ele vai tomar todos os retrovirais para ele não ser contaminado. Então, quando você se infecta com esse vírus, um profissional da saúde, vai entrar um pouco de carga viral no seu corpo. O remédio é justamente para evitar que essa carga viral aumente a um ponto que não consiga mais o remédio fazer efeito. Aí a pessoa é acometida pelo HIV, mas a pessoa fica um longo tempo de tratamento para ela não ser acometida. Então a gente está falando de profissionais da saúde. E ela é uma doença que, nesse caso aqui, depois que passou esse tempo, a pessoa pode ser acometida pelo HIV contaminada. Então, qual que é o problema? Temos grande preconceito com pessoas com HIV. Você pode pôr a mão na pessoa? Pode. Pode pôr a mão no sangue da pessoa? Não. Masturbação a dois? Pode? Pode. Beijo no rosto ou na boca da pessoa? Pode. O suor passa? Não. A picada de inseto passa? Graças a Deus ainda não. Aperto da mão ou abraçar? Não passa. Sabonete, toalha e lençol? Não passa. Talher e copo? Não passa. Ao menos que o talher seja cometido com sangue da pessoa com a ferida aberta dentro da sua boca. Aí temos um problema. Tem que ser sangue com sangue, secreção com secreção. Posso sentar no lugar que a pessoa com HIV sentou? Sim, antigamente nos anos 80, quando não tinha diagnóstico, era o começo da explosão do HIV, a detecção do HIV, os HIVs não eram selecionados como uma doença grave que não podia tocar neles. E hoje em dia sabemos que não passa. Posso usar a mesma piscina? Pode. Posso usar o mesmo banheiro? Pode. Posso respirar o mesmo ar que a pessoa? Pode. Mas imagine que essas informações que eu estou passando para vocês, dos anos 80, 90, até ter a detecção de como transmitia mesmo, essas coisas eram que o pessoal com HIV sofria e alguns hoje em dia sofrem. Então, o HIV causa uma doença chamada AIDS. Então, temos um problema. HIV é só contaminação pelo vírus. A AIDS é a doença que o vírus faz. Então, a AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é causada pelo HIV. Falando do HIV, contaminação, sexo anal, oral, vaginal sem preservativo, uso de seringa, transfusão sanguínea de mãe para o filho na amamentação, porque o leite materno é chamado de secreção, então não pode. Instrumentos que foram cortos não esterilizados, como eu já falei na transição da HIV. Sintomas, vamos lá, fase aguda, você pegou, você vai ser incubado pelo HIV. O que você vai ter de sintoma? Febre, eu acho que não ajuda muito. Depois, dor no corpo, não ajuda muito. Cansaço, não vai ajudar muito. Então, imagine que o médico vai ter um leque de doenças para pensar. Então, ele é muito parecido com resfriado. Então, febre e mal-estar praticamente. Então, esse é o problema desse sintoma desse vírus. Depois, fase assintomática. Passou sintomas, estou de boinha, passou minha febre, passou meu mal-estar. Entra a sintomática, que é a mutação rápida do vírus dentro do seu corpo e contaminação de novos TCD4. Aí seu corpo começa a perder a função do sistema imunológico. O problema é que esse vírus, ele causa uma janela imunológica. Você tem um tempo aí de incubação dentro do seu corpo que você vai transmitir para outras pessoas, só que exame nenhum pega. Esse é o único problema desse vírus. Ele é um vírus inteligente. Os vírus são inteligentes. Qual que é o tratamento? Depois que você foi acometido pelo HIV, você vai tomar o coquetel pelo resto da sua vida. E não tem cura. Então, você vai ter que controlar que a gente chama de carga viral. Se a carga viral da pessoa estiver controlada, ela não transmite para outras pessoas. Mas se estiver descontrolada, ela vai transmitir. Então, uma pessoa com HIV, ela tem que passar no médico periódico. Ela não escapa muito desse diagnóstico. E como é que acontece a contágio na pessoa com HIV? Quando vocês fizerem um exame de sangue, tem a parte vermelha, a parte branca e a parte de plaqueta. É a parte branca que a gente consegue ver se a pessoa tem HIV ou não. Então, uma pessoa normal, ela tem de 800 a 1.200 células brancas, que são os leucócitos. Uma pessoa com HIV tem até 200 células dessas. Então, essa baixa do sistema imunológico, que uma pessoa normal tem 800, até 200, você fica com um sistema imunológico menor. Então, você fica cometido. Então, quando a pessoa está com a carga viral descontrolada, que não está controlada, ela não pode sair na rua, porque um ar que ela respira, ela vai carregar várias coisas para dentro do pulmão. Vamos supor se for um vírus da gripe.
então ela vai acabar sendo cometida pelo vírus da gripe e ela vai acabar morrendo de gripe. Então, é uma doença que a pessoa tem que ter um controle muito certo da vida dela. Ela pode viver? Pode fazer coisas normais que as pessoas fazem? Pode. O único problema dela é que ela vai ter que controlar a carga viral pelo resto da vida para ajustar justamente o coquetel. Então, o SUS no Brasil, ele distribui esse coquetel gratuitamente. Lógico, as pessoas podem comprar, mas o distribuído pelo SUS ele é altamente eficaz e o médico do SUS acaba controlando isso o resto da vida da pessoa. Então, lembrando, não tem cura, tem tratamento. A pergunta que não quer falar é por que o HIV é tão eficaz? Primeira coisa, vamos entender um pouquinho como o sistema imunológico funciona. O sistema imunológico tem os órgãos linfóides, que é a medula óssea, que é o timo, que são as amígdalas, os linfonodos e o baço. São órgãos do seu corpo que armazenam as células as células brancas de defesa. Quem são essas células brancas? Células dendríticas que estão no cérebro, macrófago, neutrófilo, natural killer, mastócito, basófilo, eosinófilo, linfócitos B e T estão na corrente sanguínea. Eosinófilo, quando tem mais acometimento na pessoa, a pessoa está com processo de rinite ou a pessoa está com verme. E as outras células, que é natural killer, ela mata qualquer coisa estranha no seu corpo. E os eutrófilos ajudam na formação, como os macrófagos ajudam na formação de células brancas de defesa que ficam o resto da sua vida. São essas aqui que pegam a vacina que você tomou para fazer o anticorpo. E onde está localizado esses órgãos linfóides do seu corpo? Ó, a amígdala, chamada de tonsilas palativas, né? O timo, o baço, as placas de Pierre que está no seu intestino, porque o intestino pode cometer muitas doenças. Por exemplo, uma Escherichia coli que entra e causa diarreia. Pode ser uma salmonela, por exemplo, que vem do ovo, mal cozido, ovo cru. Tem na medula óssea, que é do fêmur, aqui, o fêmur em si, quando você tá com. É só pensar, tô com uma gripe e eu tô com dor na perna. É o seu fêmur que tá produzindo anticorpo, por isso que você sente dor. Alguns estudos mostram que o apêndice também ajuda um pouco dessa formação, e os linfonodos também que estão no pulmão para pegar, por exemplo, causa de pneumonia. Então, eles estão localizados em órgãos estratégicos que sempre são acometidos por infecções, acometidos por micro-organismos. E como é que funciona o seu sistema imune? Ele tem uma chamada de imunidade ativa, que é duradoura e lenta, que é chamada de natural. Você pega a doença, seu corpo faz o anticorpo sozinho. Demora mais tempo, mas acontece. E pode ser uma artificial, que chama as vacinas, que tem os antígenos atenuados. Então, o seu corpo vai fazer de forma ativa os anticorpos. A gente tem uma imunização chamada de passiva, que ela é rápida e passageira, ou seja, você pega através da mãe, pela amamentação e pela placenta. Então, o anticorpo pronto da mãe protege a criança durante a gestação e na amamentação. Por que é isso importante amamentar até os 2 anos? Porque até os 2 anos a criança vai tomar as vacinas dela. Enquanto o corpo dela está fazendo sozinha as vacinas, a mãe já está dando pronto. Porque a criança está aprendendo do zero. O corpo dela está aprendendo do zero. Ou eu posso pegar de forma artificial, já pronto. Eu fui picado por um soro, eu fui picado por uma cascavel. Você vai tomar o soro pronto, o anticorpo pronto, para pegar todos os antígenos que são o veneno da serpente. Se você tentar esperar fazer de forma ativa, natural no seu corpo, vai demorar, vai. Nesse caso, dependendo do veneno da víbora, você vai acabar morrendo. Então, você tem esses tipos de imunidade, ativa e passiva. Como é que funciona isso na placa? Bom, a imunidade inata, ou resposta específica, ela vai ter algumas barreiras que a gente chama de linha primária. Então, você tem a pele do seu corpo protege o seu corpo contra as coisas que estão fora do seu corpo. Temos as mucosas também, então, a secreção do pulmão, que ajuda na proteção de coisas que você inalou. O sema gestório, que são os ácidos que estão no seu estômago, que matam as bactérias que entram na nossa comida. O urogenital, o próprio xixi acaba matando as bactérias quando o seu xixi sai na uretra. A lágrima também ajuda na limpeza do olho, então são barreiras protetoras do seu corpo. Temos a flora natural, que são as nossas bactérias naturais que protegem a gente de bactérias intrusas. E o peristaltismo, que é o movimento do intestino que expulsa, junto com essas bactérias intestinais que a gente tem, faz essa proteção. Então, primeiramente, a gente tem o macrófago,
que faz essa captura de células estranhas no seu corpo. Então, eles detectam receptores que estão na membrana plasmática ou na parede celular dos seres vivos, das células. Então, tem um encaixe químico. Se esse encaixe químico não acontecer, é uma célula estranha. Então, o macrófago, o seu neutrófilo, vai lá e mata. É assim que é feito. A natural killer vem lá e mata, não pergunta. O neutrófilo mata uma porcentagem leva para os órgãos linfócitos para fazer anticorpo, porque o seu corpo entende. Peraí, se esse negócio entrou no meu corpo, quer dizer que pode entrar de novo. E se entrar de novo, eu tenho que ter um anticorpo pronto. É assim que o seu corpo pensa. E a segunda linha é que é o processo de inflamação do sistema imune. Então, você vai ter alguns sintomas, que é calor, dor, inchaço, que são os edemas, que são parte do sistema de defesa. Então, nesse caso aqui, a inflamação é só você pensar, vamos pensar todo mundo. Todo mundo já teve uma picada de pernilongo, que o local da região ficou quentinho, ficou dolorido, ficou vermelho, ficou quente, que é o vermelho chama de rubro. Então, o que está acontecendo microscopicamente ali? O calor vai fazer que os vasos sanguíneos se dilatem. Se o vaso sanguíneo na região dilatar, vai ter mais circulação de sangue, ou seja, mais circulação de células brancas de defesa. Então, elas estão fazendo uma varredura na região para ver o que entrou de estranho. A dor sinaliza para o seu cérebro que tem alguma coisa errada naquela região. E aí aquela dor vai sinalizar que, opa, peraí, vamos mandar mais célula branca ali na região para ver o que está acontecendo. Então, tudo é uma questão de defesa do seu corpo. Então, o problema é que quando a gente fala de febre, a febre ajuda a fazer essa vasodilatação. Só que a gente sabe que se uma febre for muito alta, ela mata o corpo, porque ela degrada enzimas. E as células brancas são feitas de enzimas, uma porcentagem dela. Então, se você tiver uma febre muito alta, você mata a sua célula branca. Então, por isso que a febre ela tem que ser controlada, ela não pode ser eliminada, ela pode ser controlada. Então, acima de 38,5 já é uma febre que tem que ficar já de olho porque você está tendo degradação de enzima no meio do caminho. Até 38,5 pela medicina é considerável uma febre. Mas acima de 38,5 já é uma febre mais preocupante por causa dessa degradação. Então, isso tudo é imunidade inata, ou resposta inespecífica, ou seja, para qualquer coisa que entra no seu corpo. A imunidade adquirida ou resposta específica são anticorpos prontos que são feitos para as doenças que entram no seu corpo. Então, essa linha da imunidade adquirida, ela acontece por uma resposta imune celular, ou seja, uma célula específica para um anticorpo específico para a catapora, que não vai pegar cachumba, que não vai pegar o vírus da gripe, é específico da doença. E temos a resposta imune humoral, que são os anticorpos já produzidos que, dependendo da doença, vai ficar muito tempo no seu corpo, ou dependendo da doença, ele vai ficar 1 ano e ele apaga. Então, nós temos a BCG, que todo mundo tem uma marca no braço, que é um anticorpo contra uma vacina contra a tuberculose. Então, é um anticorpo que você vai ter o resto da sua vida. Diferente do vírus, os vírus eles fazem muitas mutações. Eu me embananei aqui no meio. Então, essas mutações, como o vírus faz essas mutações, você vai ter que tomar todo ano. Mas em questão celular, uma bactéria mais estável, citologicamente falando, ela não muda muita coisa. Os vírus têm as proteínas virais na superfície. É só pensar no exame do vírus da Covid, tem um monte de bolinha na superfície, essas bolinhas que ele muda quimicamente. Então, quando ele muda quimicamente, o seu corpo não reconhece mais. E aí ele tem que fazer um anticorpo do zero. Então, visão bióloga, é mais fácil ser contaminado por uma bactéria do que por um vírus, porque em questão citológica, a bactéria é estável e o vírus é instável. Mas um pouco como é que funciona essa parte do sistema imunológico. Então, essa adquirida, eu vou ter um macrófago, que é uma célula branca, leucócito, que é uma célula apresentadora de antígeno. Ela pega o vírus, o micro-organismo, bactéria no caso, vai lá pro órgão linfóide e fala pro linfócito T, TCD4, tá aqui, tô te dando essa coisa que eu achei estranha no corpo, faz anticorpo. O que o CD4 faz? Ele vai fazer uma célula T citotóxica, é o CD8, que geralmente é mais células voltadas para carga viral, para vírus, e o linfócito B, que são os plasmócitos que fazem a imunidade celular, que são os anticorpos em si. E esses anticorpos, esses linfócitos B e linfócitos T, são vistos no exame de sangue, que são as imunoglobulinas, que você vai ver a imunoglobulina específica do vírus da catapora. Então, se você tem isso aí circulando no seu corpo, quer dizer que você está com a vacina ativa no seu corpo
para a catapora. Se a catapora entrar no seu corpo, ela vai ser detectada. Se você não tiver imunoglobulina, você foi vacinado e você não produziu anticorpo. Então, por isso que o pessoal fala na TV, ser vacinado é uma coisa, estar protegido é outra. Você pode ter sido vacinado, mas se sua célula natural killer, que mata tudo, e ela não deixa fazer anticorpo, são aquelas pessoas que nunca ficam doentes. Ótimo, perfeito, seu sistema imunológico é ótimo. Só que você não tem anticorpo produzido, você vai tomar vacina de novo. Então, essa linha de tomar vacina e ter anticorpo produzido é um problema. Então, o que é o correto a gente fazer? Porque eu falo assim, eu bióloga, tá? Eu faço exame procurando anticorpo da vacina que eu tomei. Para todas as vacinas que eu já tomei na minha vida, eu espero aí uns 4 meses, eu, Simone, tá? E aí eu peço pro médico o anticorpo da vacina que eu tomei. Ah, se não tem, beleza, então vou lá no posto e tomo de novo. É assim que eu faço com todas as vacinas que eu já tomei na minha vida e com as futuras vacinas que eu irei tomar. Eu gostaria que vocês fizessem isso com as vacinas que vocês já tomaram e com as vacinas que vocês irão tomar ao longo da vida de vocês. Seria ótimo saber se o seu sistema imunológico tem os anticorpos específicos ou não. Fica a dica. Como é que a gente, depois dessa aula maluca que eu falei para vocês, vocês devem estar com o cérebro do tamanho assim inchado de tanta informação? Ou tipo, preocupado, como é que eu vou evitar de pegar uma doença? Bom, primeira coisa, você tem que dormir bem, se alimentar bem, fazer exercício físico, tem que evitar comidas ruins, tipo gorduras, frituras, tem que ter um limite de consumo de açúcar, tem que moderar algumas coisas e tem que preferir comer verduras e legumes. Então, é isso. Para você ter o sistema imunológico ativo, bonito, lindo, maravilhoso, perfeito. Bom, vamos lá. Vamos refletir se a gente consegue fazer isso. Dormir 8 horas por dia, ter uma alimentação de 3 a 4 tipos de frutos diários, de 3 a 5 tipos de verduras diárias. É uma alimentação com uma proteína no meio do caminho, variado isso ao longo do dia, ter uma hidratação correta e fazer exercício físico. Bom, eu acho que nesse exato momento vocês devem estar dando risada, porque assim, se eu fazer tudo isso, quem consegue fazer tudo isso? Todos os dias ao longo da sua vida inteira. Então, quanto mais a gente tentar melhorar, melhor. Se a gente não conseguir, tenta fazer o máximo possível. E não ficar estressado. Então, o estresse também abaixa o sistema imunológico. Então, ser uma pessoa zen. Aí você ajuda e seu sistema imunológico vai ficar perfeito. Então, aí, vamos tentar fazer tudo isso. Para finalizar, eu agradeço a atenção de todo mundo. Eu agradeço a CIPA da ITEC Albert Einstein por ter me convidado para fazer a palestra sobre saúde, e aqui são algumas referências que eu busquei na formação do slide de vocês. Então, fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida. E muito obrigada.